Olá, ouvinte! Hoje é 5 de fevereiro de 2020. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Adolfo. E este é o Emílias Podcast. O podcast do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTF-PR Curitiba. Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios, e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Hoje estamos aqui com Pietra Ferreira. Ela é aluna da Apple Academy, aluna do bacharelado em Sistemas de Informação aqui da UTF-PR, estagiária front-end da Growing, uma startup aqui em Curitiba. Tudo bem, Pietra? Tudo certo. E com você, Adolfo? Tudo jóia. Tem alguma coisa que você queira acrescentar disso que eu falei inicialmente sobre você? Eu também sou sapateadora, eu sou vegetariana e eu gosto muito de design e moda. Ah, legal. Eu gosto dessas coisas. Certo. Como é que você se interessou pela área de computação? Então, é uma longa história. Eu comecei, desde o ensino médio, eu tinha interesse em muitas áreas. Eram áreas muito diversas e elas não conversavam entre si. Pelo menos na época eu achava que não conversavam. Então eu, por exemplo, tinha uma época que eu queria muito fazer história. Tinha uma época que eu queria cursar medicina. Eu já quis cursar engenharia. E o que aconteceu foi que no meu terceirão, eu acabei cursando... Eu prestei vestibular para Direito, aqui na UFPR. Passei para a primeira fase. Não passei da segunda e voltei para minha cidade para estudar. Então, voltei para Joinville, fiz meio semestre de cursinho. E no meio do cursinho eu fui descobrindo que eu gostava muito de exatas. Eu gostava de matemática, eu gostava muito de física. E eu queria poder explorar essas áreas, porque para mim era difícil me ver como uma mulher que gostava de ciências exatas. E o que aconteceu foi que eu passei em Engenharia Civil, na UDESC, e lá dentro eu fui aprender um pouco mais sobre computação. E foi o primeiro momento que eu tive contato com computação, foi dentro da faculdade. E eu me apaixonei, tanto que eu tive uma palestra com a Silvia, professora Silvia, em 2015, enquanto eu ainda era aluna de Engenharia Civil, e ela estava dando uma palestra do Emílias, conversando sobre mulheres na computação, como é que a gente, o quanto a gente precisa da representatividade feminina. E aquilo me deixou bastante balançada. Eu nunca tive contato com algoritmo, com programação. E naquele momento eu falei, nossa, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Acabei tendo uma cadeira de computação na faculdade de engenharia e mudei o curso. Aí mudei para a ciência da computação e fiz 2 anos lá em Joinville. E acabei transferindo a faculdade para cá, para Curitiba. E essa foi o começo da minha história com programação e com computação. Interessante. O ensino médio, você fez um ensino médio regular? Fiz um ensino médio regular. Terminei tudo certinho lá em Então, o seu primeiro contato com computação mesmo foi no curso de Engenharia Civil? Sim, nunca tinha ouvido falar, assim. É até engraçado, porque dentro do ensino médio... A gente recebia muita informação de vestibulares, mas sempre relacionado a áreas comuns, entre aspas. Direito, medicina, engenharias. As áreas que são consideradas alternativas, elas nunca têm muito destaque por conta de todo o estereótipo de riqueza ou de status social. E acabou que eu entrei em contato com ciência da computação e eu me apaixonei. Uhum. Assim como eu acredito que tem muitas pessoas por aí que encontraram essa paixão no design, na arquitetura, em áreas que geralmente não são comuns. Certo. E atualmente você já falou de várias coisas que você faz, mas vamos inicialmente as coisas profissionais. Então, você é aluna aqui do BSI. Isso. Você estuda o quê? Tarde e noite, as disciplinas? Agora tá meio caótico. O que aconteceu? Eu passei na Apple Academy no começo de 2019 e eu precisava transferir minha faculdade para cá. Então eu transferi para a UFPR, para bacharel em ciência da computação, consegui minha transferência. Mas eu não me adaptei ao curso. Os horários eram muito ruins para mim e eu acabei fazendo, em 2018, eu fiz o vestibular, o Enem, e passei para a BSI para o segundo semestre, aqui na UT. E aí o que aconteceu foi que eu troquei de faculdade no meio do ano passado. E
Ano passado eu fiz prolegômenos, maravilhosa, matéria maravilhosa, perfeita. E foi assim, agora eu tô esperando sair a grade, mas provavelmente eu vou estudar um pouco tarde, um pouco noite, mais noite, porque por conta dos estágios. E é isso. E você convalidou disciplinas que você já tinha feito? Convalidei. Certo. Muitas. E como é o seu cotidiano, seu dia a dia na Apple Academy? Então, a Apple, para quem não conhece, é um programa maravilhoso que a Apple criou para ensinar desenvolvimento iOS para as pessoas. E o mais legal é que eles procuram pessoas das mais diversas. Você pode estar cursando design, você pode estar cursando computação, você pode estar cursando economia, arquitetura. Se você tem interesse em aprender desenvolvimento, o teu lugar é a Apple Academy. E o nosso cotidiano, ele é bem diverso. A gente trabalha muito com workshops, a gente trabalha muito com nano-challenges, que são pequenos desafios. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter 4 nano-challenges, que são... Cada nano-challenge são 2 semanas, e em 2 semanas a gente tem que fazer algum app sobre algum tema. E o mais legal de lá é que você escolhe as tuas prioridades em conhecimento. Então, eu quero muito aprender a usar mapas, a fazer realidade aumentada, eu quero melhorar minhas habilidades em UX, eu quero melhorar minhas habilidades em design de interação, em design de serviços. Você escolhe as suas prioridades e você trabalha em cima delas. Então, acaba sendo um cotidiano bastante autodidata, mas sempre guiado por mentores lá dentro. Uhum. E, no caso, você falou que agora você também é estagiária estagiária de front-end. Isso. Com o que você trabalha lá? Eu estou trabalhando com Angular lá dentro, da Growing. É uma startup que trabalha com o ramo alimentício e ela é maravilhosa. A gente está ali na FAI, no distrito. E eu gosto muito de trabalhar com front-end porque foi uma experiência que eu já tive no passado. O meu primeiro estágio lá em Joinville foi com front-end. E é bastante interessante porque você acaba mexendo com elementos do design e você também tem que entender como é que acontecem essas interações na tela, no software, através do usuário, e como isso vai impactar no desenvolvimento do código, na tua programação, e também questões de arquitetura, como é que você vai estruturar seu código, como é que é trabalhar em time com outras pessoas, como é que você vai fazer para dividir o código com outras pessoas. Então, é basicamente isso, meu cotidiano. E você tem que interagir muito com outros desenvolvedores, com clientes, como é que é? Sim, o mais legal da Growing, a gente tem o nosso próprio produto, então a gente acaba fazendo muitas reuniões para entender os testes, como é que a gente vai criar uma plataforma que seja útil para o usuário, e acontece muito da gente treinar essa comunicação. O que eu acho que é o mais legal hoje na área da tecnologia é que não só o conhecimento que você tem que ter com código, com arquitetura, com estrutura de dados, mas você tem que ter as soft skills para interagir com as pessoas, saber como é que você vai criar o sistema da melhor forma, e isso acaba influenciando muito no teu produto final. Então, o que eu acho que é o mais legal é que não apenas, aprender, você vai aprender Angular, cara, você aprende. Você quer aprender Java, você quer aprender JavaScript, TypeScript, Swift, qualquer coisa você aprende. Agora, a comunicação é uma coisa que você tem que colocar como meta e também como uma prioridade. Uhum. Vinícius, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, ela tá aqui me colocando na minha cabeça já faz um tempo. Eu não quero voltar muito para trás no assunto, né? Mas eu queria saber, nas suas escolhas, né? Que fizeram você chegar até aqui. Você se sentiu apoiada pela sua família, pelos seus amigos? Uhum. Sempre teve um feedback? Alguém que te deu aquela segurança para você poder fazer essas escolhas? Uhum. Então, no início, a primeira vez que eu falei para minha mãe que eu não ia fazer medicina, porque era um desejo dos meus pais que eu fizesse medicina, ela ficou bastante abalada, assim, porque ela me via como a primeira filha, aquele negócio de carregar o nome da família e não sei o quê. Mas, desde que eu entrei em engenharia, ela foi entendendo, assim, que eu sou uma pessoa à parte e que eu existo como Pietra.
e que nem sempre os nossos desejos vão estar alinhados, né? E que também é papel do pai, da mãe, entender e apoiar as decisões. E eu sempre fui muito consciente, né, de que eu precisava fazer uma faculdade, de que isso era importante. Então, apesar de não ter seguido os sonhos da minha mãe, eu ainda... eu tenho certeza de que eu dou orgulho pra ela. Mas eu fui bastante apoiada, ainda mais quando eu falei que passei pra cá, pra Apple Academy, minha mãe super me apoiou, procurou apartamento comigo, e maravilhosa. A sua família, ela não é residente aqui em Curitiba? Não, eu sou de Joinville. Todo mundo mora lá. Às vezes visito. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo que é de outro estado, dá o quê? 1h30, 2 horas, né, de carro. Pertinho, bem do ladinho. Mas ainda bate uma saudade. Mas eu acho que é mais perto, Joinville é mais perto de Curitiba do que de Florianópolis, que é a capital do estado. É verdade. Eu sei disso porque eu teve uma época que eu trabalhei em Joinville e eu morava aqui em Curitiba. Eu ficava indo e voltando todo final de semana. Eu tinha professores no cursinho que davam aula aqui em Curitiba e, sei lá, à tarde iam pra Joinville dar aula também. Não, eu fui professor da UDESC mesmo. Sério? Sério, lá no curso de Ciência da Computação, e eu acho que tinha tecnologia em alguma coisa. Análise de sistemas e tecnólogo em análise de sistemas. Análise de desenvolvimento de sistemas, sei lá, por 2008. Mas foi só 3 meses. Depois eu fui chamado aqui. Aí uma coisa que eu queria saber você falou dessa dificuldade, assim, com relação às expectativas da família. Você lembra de outras dificuldades que você teve, seja aqui nos cursos que você fez, ou agora nessas suas atividades da Apple Academy, na empresa, que estejam ou não relacionadas ao fato de ser mulher? Entendi. A primeira dificuldade que eu encontrei, eu acho que foi no começo da faculdade. Isso para todo mundo, né? A gente é bombardeado com informações e com um ritmo de estudo que é muito diferente de tudo que tu já passou por ensino médio, ensino fundamental. E foi bastante complicado para mim, principalmente nas aulas de cálculo. Cálculo 1, eu tinha certeza de que eu não ia passar, eu passei de primeira, mas foi penoso. E tiveram momentos, claro, que eu falava, não vou dar conta, é uma faculdade muito difícil, eu sou burra, eu não sei fazer isso. E já tive momentos também, dentro da faculdade de engenharia civil, de professores de, por exemplo, geometria analítica, chegarem e falarem assim, não, porque as meninas não têm visão espacial e por isso que elas não vão passar nessa matéria. E aí pensa, você lá calouro de engenharia civil escutando isso, é barra, assim. Eu não senti tanto esse impacto quando eu fui fazer ciência da computação, porque eu tive muito apoio das meninas. Eu fiz muitas amigas na UDESC, e elas que me apoiaram a mudar de curso, elas que me apoiaram a procurar workshops. A gente fazia muita coisa juntos, por exemplo, participei de Code Like a Girl, que é um grupo de estudos de Python, e todas as meninas reunidas, a gente via mulher palestrando, então isso da representatividade me ajudou muito. Mas é complicado você estar no meio universitário e não ter essa visão, sabe? Tipo, não se ver no curso. Eu acredito que isso deve acontecer muito com outras pessoas, né? Pessoas negras que não se veem dentro da universidade, pessoas LGBT que também não se veem representadas, e eu acho que isso também na questão dos professores, né? Da gente não ter professores que sejam diferentes. Mas essa foi uma dificuldade também. Agora, dentro da área do trabalho, eu acredito que a parte da comunicação e também de você ser uma pessoa jovem, sabe? A primeira empresa que eu trabalhei, eu era a única mulher do time e eu era mais nova, então todo mundo lá tinha de 28 para cima. E eu achava difícil no início me impor como desenvolvedora. Eu ficava na dúvida, assim, nossa, será que se eu falar que isso aqui tá errado, eles vão levar a sério? Será que isso aqui realmente tá errado? E eram dúvidas que iam surgindo, mas que você vai ganhando uma autoconfiança ao longo do tempo. Principalmente se você faz amizades e se você cria uma rede de colaboração, que é muito, muito importante dentro da nossa área de tecnologia. Vinícius? Eu queria fazer uma pergunta. Ela é... Como você
pode combater, né, perdão, mas como combater o preconceito que enfatiza a ideia de que a tecnologia é algo masculino, sabe? Uhum. Algo destinado só aos meninos. Uhum. Porque, mostrando uma realidade, né? Uhum. Eu tô aqui dentro do curso de BSI desde 2019.2 Uhum. e já quando eu entrei, eu percebi que eram poucas meninas na turma, né? E isso se tá se prolongando a cada semestre. A gente vai ter uma noção, agora em 2020.1, quantas meninas vão entrar, e a gente espera que sejam de todo coração, muitas. que sejam muitas e cada vez mais, né? Uhum. Mas como você pode combater isso? E se você já passou por alguma situação, qual foi a sua reação? Como você agiu? Não, Vini, é muito interessante a tua pergunta, porque uma das coisas que eu acredito que segurem as meninas de participarem de atividades e de estudos mais tecnológicos e exatos é justamente o estereótipo que criam em cima da pessoa que faz isso. Então, aquela imagem do nerd, que ficou o dia inteiro no computador, só jogando, e que não faz mais nada da vida, sabe? É uma imagem que já é muito gasta até para os homens dentro da tecnologia, porque não é assim. E é uma imagem que acaba afastando as mulheres. Acaba afastando porque elas acreditam, não só pela questão de acharem que são incapazes, porque isso também existe, mas de não se verem representadas, não se sentirem acolhidas, porque aquela é uma imagem que afasta, né? E uma coisa que eu acho que a gente pode fazer para combater isso é mostrar que a gente não é só programador, a gente não é só desenvolvedora, a gente não é só analista de sistemas, a gente também tem outras coisas que a gente faz da vida. Então, até dentro dos workshops que a gente trouxe no ano passado, eu dei um workshop de sapateado justamente para tirar essa imagem de que, a mulher na computação é a menina que fica só jogando jogos o dia inteiro. E não é assim. Então, eu acredito que a gente criando novas imagens, a gente mostrando para as meninas que é diferente, principalmente para as meninas que estão no ensino fundamental, que ainda estão formando o conhecimento delas de mundo, as mulheres que estão no terceirão se preparando para prestar vestibular, que não têm conhecimento da área de computação e criam esses estereótipos, cara, isso é muito importante, é fundamental que a gente represente as mulheres do jeito que elas são. É importante que isso não esteja estritamente ligado à tecnologia. Então, se a menina gosta de moda, gosta de fazer maquiagem e gosta de postar coisas no Instagram, cara, que ótimo, e que bom que... e essa menina também é desenvolvedora, cara, que incrível. Então, são coisas que conversam e que a gente precisa mostrar para as mulheres que existe. Bacana, muito legal. Obrigado. De nada. Então, no evento que a gente esteve lá, na verdade era o Ada Lovelace Day, mas a gente teve a semana de atividades, além dessa oficina de sapateado, você deu também uma oficina de Swift. Sim. Senão, lotou o laboratório. Queria que você falasse para a gente, em primeiro lugar, o que é a Swift e como foi a experiência. Foi a primeira vez que você selecionou uma oficina de Swift ou não? De Swift, sim. Foi a primeira vez. Eu já tinha lecionado algumas oficinas de Java na UDESC, quando a gente trabalhava com jogos para crianças com autismo, mas de Swift foi a primeira vez, e foi incrível. Eu até publiquei um texto no meu Medium, porque eu acreditava que eu não tinha capacidade de ensinar Swift, porque eu tinha acabado de aprender, e Swift respondendo até a pergunta do Adolfo, Swift é a linguagem de programação que a Apple usa para N coisas, para fazer apps, para fazer aplicativos no Mac, na Apple TV. Então, a linguagem de programação que a gente usa para isso. E a gente usa a IDE, que é o Xcode. E é super bacana, eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem Swift. E a experiência do workshop foi incrível, eu fiquei muito feliz. E principalmente porque tinha muitas meninas. E eu até, dentro do workshop, eu fiz um appzinho de mulheres da computação, até para engajar no tema do Ada Lovelace Week. E eu fiquei muito feliz, eu queria muito espalhar esse conhecimento, e eu fiquei feliz também que eu sabia espalhar esse conhecimento. Então foi uma surpresa, assim, para os dois lados. Legal.
E o Swift, ele substituiu um pouco o Objective-C. Isso. Né? Exato. Foi uma mudança que aconteceu não faz muito tempo, porque até o Objective-C ele é uma linguagem bastante nova, né? E agora a gente vai se adaptando. O legal da Apple é que todas as documentações e tudo de descoberta, são documentos liberados para os desenvolvedores. Então, está lá no site de developer, Eu vi que eles contratam gente super qualificada, né, para se focar no desenvolvimento da linguagem. Sim. E do ecossistema. Sim. Da linguagem, né? E o que eu acho mais bacana disso tudo, eles levam o design muito a sério. Então, eles têm guidelines de como você faz os apps, eles têm regras, têm normas, e eles pesquisam muito, muito a fundo como é que funciona, como é que o usuário vai ter a melhor interação. E eu acho que isso é o que é mais incrível, assim, que acaba dando o toque na linguagem. Essa acessibilidade, né? Algo que é acessível a todos e como qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode aprender aquilo, sabe? E não dá pra falar... Exatamente, não dá pra falar de tecnologia hoje sem falar em acessibilidade, né? Que é uma coisa primordial e que tá super em alta. Mas, por outro lado, assim, acho que até foi um tema lá de discussão, né? Para você desenvolver qualquer coisa Swift, você precisa ter um MacBook. Tem... Polêmica. Polêmica, momento polêmico. A gente consegue fazer por máquina virtual, mas não é recomendado. O legal é que aqui em Curitiba a gente tem muitas redes que trabalham em conjunto, redes de colaboradores, e eu quero muito que esse ano a gente consiga juntar pessoas para emprestar os Macs e a gente poder codar juntos. Mas a princípio, sim, você precisa de um Maczinho ok para programar. Mas é só por questões de funcionalidades e de rodar mais rápido. E você ter aquele feeling de estar programando em alguma coisa que seja da Apple, sabe? Mas dá para fazer por máquina virtual. Mas por outro lado, assim, o que eu sou usuário de Android, né? Então o que eu vejo é que a expectativa do usuário de Android é que o aplicativo seja gratuito. Acho que lá na Apple, geralmente a expectativa das pessoas é que você tenha que pagar, né? Então isso provavelmente remunera melhor quem se dedica a aprender Swift e passa a desenvolver tanto para Mac quanto para iOS, né? No mercado de trabalho. Provavelmente vai ter uma remuneração melhor, imagino. Então, o que eu vejo hoje no mercado de trabalho é que as pessoas buscam muito pessoas e desenvolvedores que estejam aptos a aprender ambas as coisas. Então, eu trabalhei um tempo com Flutter, que é uma linguagem híbrida, e realmente, assim, sim, as pessoas buscam bastante pessoas que trabalhem só com iOS e que tenham esse foco, mas também é importante que a pessoa tenha uma noção de Android e iOS. É bem bacana até, é uma coisa que as empresas buscam. Também porque a pessoa aí já tem uma noção maior do que é o universo mobile, né? E o Android é muito diferente do iOS e vice-versa, mas é interessante que se tenha os dois conhecimentos. Bom, entra na seção mais de curiosidades, que no ensino médio, você se lembra se você gostava ou não de matemática? Eu tive momentos. Ensino médio, eu gostava muito de física. Eu era fissurada por física. Adorava, falava horrores sobre viagem no espaço. Eu era doida da viagem no espaço. Assistia muito Doctor Who. Eu acho que era esse o problema. Mas eu gostava de matemática. Mas o meu foco no ensino médio era engolir as coisas, sabe? Aprender tudo o mais rápido possível para poder prestar vestibular. E eu não tive um momento de curtir a matemática no meu ensino médio, nem de curtir as ciências exatas. O que aconteceu foi que quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a entender um pouquinho mais do que era matemática de verdade. Até porque a gente não tem até o básico de cálculo 1, que era uma coisa que no início parecia tão nebulosa, hoje pra mim faz muito sentido, e faz muito sentido que isso esteja talvez no ensino médio, sabe? Porque você começa a entender a matemática não como só uma ciência exata ou só um cálculo, mas também como uma filosofia que
acabou gerando N outras matérias e N outros conhecimentos. E eu acho que foi esse momento que, quando eu entendi a matemática como filosofia e não só como um operador ou uma ferramenta, porque a matemática não é só uma ferramenta, né? Ela tem muitas teorias por trás, tem muitos teoremas, e eu acho isso muito incrível. Eu acabei de ler um livro chamado, eu acho que é em inglês, mas a tradução seria alguma coisa, Um Lamento de um Matemático. E é um matemático, um professor de matemática de ensino médio, que era professor universitário, e ele reclama muito da forma como a matemática é apresentada hoje, como uma coisa assim, ó, já entregam pronto, você tem que memorizar e saber fazer os exercícios, né? Se ele mostrasse de uma forma que as pessoas mesmo estivessem fossem criando o conhecimento por conta própria, eu acho que seria bem mais interessante, né? Por isso que eu pergunto, mas assim, o meu objetivo, né, geralmente essa pergunta é deixar claro para quem está ouvindo que você não precisa amar matemática no ensino médio para ir para fazer uma carreira em computação. E é até interessante isso. Eu conheço muita gente me pergunta assim, eu quero muito trabalhar na área de tecnologia, mas eu não gosto de matemática. Eu falo, minha filha, não faz mal, só isso você aprende. E eu acho que no processo você acaba gostando um pouco. Eu tive essa experiência, eu adorava geometria analítica, adorei fazer cálculo numérico. Então, matérias que, sim, difíceis, mas que quando você pega as teorias é incrível. E é realmente isso, tirar aquela roupagem de que é uma matéria só como ferramenta. Porque é um estudo constante, né? A matemática tá aí, a gente tá pesquisando coisas de matemática até hoje. E de forma um pouco semelhante à programação, né? Eu acho que a gente tem alunos às vezes aqui que não amam programação, mas você pode ter uma carreira na computação sem amar programação. Uma das próximas entrevistadas provavelmente aqui vai ser uma aluna ex-aluna nossa formada que falou no Ada Lovelace Day, né? Ela está trabalhando na área de redes, né? Sim. Então tem. Mas você, especificamente, eu acho que você falou que quando estava em engenharia civil, você conheceu a programação e gostou. Eu adoro programar, eu sou suspeita de falar, eu gosto muito de programar, mas eu super entendo que existe esse lado, e é um lado muito importante, porque hoje a gente precisa de analistas de sistema, a gente precisa de alguém que cuide do banco de dados, a gente precisa de pessoas que cuidem de redes, e é importante que as pessoas saibam que para seguir uma carreira na área da computação não precisa necessariamente programar. Conheço muita gente por aí que faz, sei lá, cursou ciência da computação e tá há mais de 20 anos sem escrever uma linha de código. E tudo bem. É aquele negócio de você, quando você está dentro da universidade, de você explorar e tentar entender o que você gosta, o que você não gosta. Que foi? Não, pode falar, Vini. Não, eu espero você terminar a fala, né? Que daí você... Vou pegar um gancho ali no tema da faculdade. Tu cursou ciência da computação aqui na UFPR, né? De Curitiba. E o que te atraiu a vir aqui pra UTFPR? Foi a grade? Foi o campus? Foi tudo, na verdade. O que aconteceu? Quando eu tava planejando vir pra cá, quando eu fiz a prova da Academy, eu já tinha em mente assim, eu vou me mudar, eu vou entrar na Academy e eu também vou estudar sistemas de informação na UTFPR. Eu tenho um amigo que é formado aqui em sistemas e eu sempre ouvi falar muito bem da UT. Eu gosto muito da grade, gosto muito da metodologia de trilhas, que eu acho interessante até pelo fato das pessoas poderem explorar as áreas que elas gostam ou não. E também pela Silvia. A Silvia me deu palestra do Emílias e então foi tipo um match, assim. E quando eu passei pra cá eu fiquei muito feliz. Eu dei tchau pra UFPR. Ainda bem que vim pra cá. Yes! Chora UTFPR. Chora UFPR. Uma outra pergunta minha é sobre um pouco de saúde mental e assim. O que você faz no seu tempo livre pra você, algo como cano de escape, pra você sair da rotina, pra você dar aquela respirada e voltar focada para suas atividades da rotina normal? Tem duas coisas que eu gosto muito. Uma coisa é acordar cedo. Gosto muito de acordar cedo, acordar cedinho assim, sem correria, pra tomar banho, fazer café da manhã. Eu gosto muito de café da manhã. E também exercício físico,
que eu acho super importante. Eu acho que é uma maneira de você liberar toda a tensão que você tem no seu corpo. Meu, qualquer coisa, andar de bicicleta, fazer dança, fazer academia, correr, dar uma caminhada, são coisas que, às vezes, como a gente como programador, como desenvolvedor, a gente fica muito tempo sentado, né? E a tensão ali acumulando. E aí quando você levanta, você tá todo travado. E por isso que eu acho que é importante a gente mexer o corpo, entender que a gente não é só a cabeça, a gente também é o resto do corpo inteiro. Eu fiz terapia também, ano passado, por um tempo. Eu quero muito voltar esse ano. Só tô tentando manejar os horários. Mas eu acho terapia super importante. É um jeito de você externalizar as coisas com alguém que entende do que você tá falando. E você ter amigos. Ter amigos é muito importante, se comunicar. Ter um horário que você diz assim, não, eu vou trabalhar até esse horário e até esse horário. E depois eu vou, sei lá, vou sair com um amigo pra comer, vou chamar alguém pra estourar uma pipoca lá em casa. Coisas assim, coisas simples, sabe? Legal. E você tem alguma, dentro do coração, você possui alguma iniciativa pra você realizar com as meninas, uma oficina, um projeto, uma palestra, algo assim, que aquilo que te dá fogo no coração, você fala, eu preciso fazer isso pra trazer mais mulheres e elas vão vir, porque eu vou jogar a semente num solo fértil. Ano passado me perguntaram isso, e eu falei que eu queria muito democratizar os meios de educação no Brasil, principalmente na tecnologia. E eu ainda acho que isso é super importante e é o que me move a fazer o que eu faço. E principalmente com mulheres e com todos os outros grupos que são minorias. Então, eu acredito que esse ano eu quero muito continuar fazendo as palestras de Swift. Eu quero que a gente crie grupos de estudo de programação aqui na UT. E eu quero que a gente traga esse feeling de que tá todo mundo junto, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. E vamos que vamos. É isso aí. Já que você falou essa questão de democratizar, no que você precisa da língua inglesa no seu dia a dia? Eu uso muito, bastante, assim. Talvez, tem dias que até mais do que o português. Na Apple a gente acaba recebendo bastante gente de fora, então alguns workshops são em inglês, e às vezes eles pedem pra gente fazer reflexões em inglês, ou apresentações em inglês, então eu acho bastante fundamental, assim. Você já sabia antes? Eu tive o privilégio de já ter estudado antes inglês, eu me formei em inglês lá em Joinville, mas é uma coisa que a gente entende, né, que é uma deficiência que muitas pessoas não têm esse acesso que a gente teve ao inglês. Por isso que eu acho tão importante os programas, por exemplo, aqui da UTFPR, de línguas, e que dá esse acesso um pouco mais fácil, né? Mas é uma coisa que hoje é bastante fundamental, assim. Uma outra pergunta que eu tenho, você participa, assim, aqui em Curitiba tem vários meetups e várias coisas, você chega a participar dos eventos que tem aqui? Ano passado eu fui bastante em alguns. Eu fui no Ebanks, a gente participou de alguns meetups sobre produto, mulheres de produto. Tem bastante coisa sobre UX, alguns eventos sobre UX, alguns eventos sobre design. O que eu quero participar agora, esse ano, é da UXConf, que é um evento no Rio Grande do Sul. E eu quero poder pegar mais esses eventos de design também. Existe eu vou até procurar aqui, mas tem um grupo de mulheres aqui de Curitiba, que se chama Ladies in UX. Não é o Tech Ladies. O Tech Ladies também, o Tech Ladies é incrível. E tem também o Code Like a Girl, que é um grupo de Python. Mas tem esse Ladies That UX Curitiba. Então, é uma organização de mulheres que trabalha com design, programação e UX. E eles vão ter um meetup na semana que vem, no dia 12/3. Não, desculpa, isso é março, né? Não, tá bom, porque dá tempo de eu editar o podcast e publicar. Então tá. 12 de março de 2020. Isso, 12 de março. Save the date. No Next Coworking. E vai ser sobre UX. Então, quem tem interesse em juntar essas duas partes, que é programação, desenvolvimento e design,
É super interessante. E a gente vê mulheres falando sobre design e programação. É muito massa. E além de ser uma oportunidade de você poder ir lá, nosso ouvinte, e conhecer a Pietra de Ah! perto, dar um abraço nela. Sim! O que é que você diria para mulheres, meninas que estejam pensando em seguir carreira na área de computação? Não desista. Não desista. É difícil, a gente sofre. Às vezes a gente chora no banheiro da faculdade, chora. Mas não desista, porque programação tu aprende. Matemática tu aprende. Tudo tu aprende se você... Tudo você aprende se você insistir. Você só vai não ter sucesso se você desistir. E é árduo, é difícil, mas se junte com outras mulheres, converse com as pessoas que estão próximas de você. Não deixe a peteca cair, a gente tá no mesmo barco, tá todo mundo junto. E, cara, é aquele negócio, ninguém solta a mão de ninguém e vamos todo mundo ser desenvolvedora e programadora foda, é isso aí. Vamos! Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado hoje? Deixa eu pensar. Não, se não tiver... Um abraço, alô mãe! Não, eu gostaria... vou mandar uns beijos. Pode ir. Então, vou fazer uma lista aqui enorme de pessoas. Vou mandar um beijo para a professora Silvia, maravilhosa, porque um dos motivos de eu estar estudando computação é por causa dela, disso eu tenho certeza. Um beijo para minha mãe, Larissa. Beijo, mãe, se você estiver me escutando. Um beijo para os meus seguidores do Twitter, @Pietra. Eu sou um deles. Não, eu perguntei hoje de manhã o que as meninas queriam que eu falasse aqui, as meninas que trabalham com tecnologia. E elas falaram justamente sobre os temas que a gente abordou, sobre a questão do mercado de trabalho, de não se sentir capaz. Então, um abraço para todas as meninas maravilhosas que mandaram respostinhas. E também um beijo pro pessoal da Academy, que é super importante no meu desenvolvimento, que tá me fazendo crescer horrores aqui. E pro pessoal da Growing, que eu amo muito e logo estou indo trabalhar. Joia. Então tá bom. Então você acabou dizendo onde as pessoas podem te encontrar. Então, além do Twitter, você tem algum site, redes sociais, LinkedIn? Todas as redes sociais, se vocês quiserem me encontrar, é só procurar por Pietra com Y e 2 T's, porque provavelmente eu sou a única pessoa lá com um nome assim. E é isso. Mas tô em tudo, LinkedIn, Instagram, Twitter. Joia. É isso aí. Então, para finalizar, só falar para os ouvintes que a gente vai disponibilizar esse episódio no Spotify, no Pocket Casts, em todas essas plataformas ele vai estar. Quem quiser comentar, a gente também está no Twitter, tem o Grupo Emília está no Twitter, então esse é o local de mandar comentários, de falar alguma coisa. E terminar agradecendo a Pietro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, maravilhoso. Vocês que são. Tem como inspiração. Você também é minha inspiração. Oh.